Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e a gente vai dar início agora a um novo conteúdo da prática de Educação Física, que seria o quê? Aquilo que você viu naquele texto bem pequenininho, que são o quê? Os malefícios da utilização de suplementos e anabolizantes por praticantes de exercício físico. Professor, que aula é essa? Vocês vão entender e ela é fundamental e para o nosso desenvolvimento aqui, da nossa compreensão de como é que vai ser abordado esse conteúdo. Então, preste bastante atenção, vai ter um pouquinho de leitura, um pouquinho de interpretação, mas é fundamental que vocês fiquem calmos, tranquilos. Eu vou falar lentamente para que vocês possam acompanhar bem suave a nossa aula de hoje, beleza? Então, vamos lá. Bom, então a gente vai começar aqui a fazer essa identificação e essa contextualização sobre os exercícios físicos e a suplementação. Bom, uma alimentação saudável e balanceada é fundamental para o desenvolvimento corporal do indivíduo. Contudo, nem sempre é possível ingerir todos os nutrientes necessários para suprir as demandas do organismo. Nesse sentido, a suplementação surge como uma opção para auxiliar nesse déficit. Todavia, a fim de obter resultados e ganhos mais rápidos, alguns indivíduos fazem uso de suplementação e anabolizantes de forma indevida, o que sem dúvida é danoso para a saúde. Então, acho que a gente já consegue acompanhar e abordar, perceber que a suplementação vai entrar nesse contexto alimentar, o anabolizante ali, se for danoso de alguma forma, utilizado de forma indiscriminada, vai ser prejudicial, mas aqui a gente vai fazer essa distinção efetiva do que seria o suplemento e o anabolizante. A suplementação pode ser compreendida como uma complementação alimentar, não uma substituição, tem que frisar bastante nisso, não substituição. Pode ser do tipo proteica, hipercalórica, termogênica, entre outros. Deixa eu voltar aqui, provavelmente você já ouviu alguma propaganda dizendo que ômega 3 é muito fundamental para a sua saúde. Aquilo ali seria um exemplo de suplementação. Ou então aqueles povos que eu vou tomar um whey, provavelmente você já ouviu esse termo. Tudo isso é suplementação, ou seja, são complementos da alimentação. A depender da sua alimentação, você não necessita de eu fiz uma alimentação saudável, balanceada, comi frango, comi ovo, comi os vegetais, então não necessariamente você precisa. Antigamente, na época do professor que vos fala, tinha que tomar um tal de biotônico fontoura, que era fonte de vitaminas. Pois bem, é uma suplementação das vitaminas. Não come direito, não come fruta, não toma o leite. A falta que ela acha, a cálcio também. Provavelmente você, o menino está com falta de cálcio, toma, dá leite para o menino. Calcitran, é nesse sentido. Aquilo que você não consegue ingerir normalmente na sua alimentação, você busca complementar. E você complementa como? Com a suplementação. Isso é ruim, professor? Depende. De forma geral, a suplementação ela é de forma sintética, ela nunca é natural. O natural é você se alimentar bem e nessa alimentação, todos os nutrientes que o seu corpo precisa, você acaba consumindo. Já o anabolizante, vamos lá, são esteroides, são drogas derivadas de hormônio e testosterona e são conhecidos principalmente pelos seus efeitos que causam no músculo, hipertrofia e hipertrofia muscular. Vamos voltar aqui, cadê eu? Pronto. Professor, o anabolizante é droga? É aquele momento que o pessoal diz que aplica bomba? Provavelmente é nesse contexto aí, sim. Porque o que acontece? Como a gente está inserindo hormônio ali praticamente, existe uma transformação e devido a essa transformação, alguns efeitos colaterais acontecem. O músculo cresce? O músculo cresce, mas em compensação temos alguns efeitos colaterais que a gente vai observar agora. Qual é o malefício? Bom, os anabolizantes possuem efeitos colaterais físicos como psicológicos e assim pode ser mais perigoso a jovens que estão em fase de desenvolvimento, podendo interromper o crescimento. Alguns efeitos são acne, queda de cabelo, distúrbio na função do fígado, tumores no fígado. Em mulheres podem causar mudanças permanentes na voz, na genitália, comportamento agressivo, paranoia. Vamos voltar e contextualizar com mais ou menos a faixa etária de idade de vocês. Vocês estão ali com 13, 14 anos, algumas transformações hormonais, e aí vocês devem ter percebido que algumas pessoas estão com um pouco mais de acne, espinha na cara. Sim, essa transformação hormonal é o que resulta. E quando você faz a ingestão de anabolizante de forma indevida, vai resultar também no acontecimento de espinhas. Então, o resultado de hormônio, essa transformação, ocasiona espinha, então isso é um resultado negativo. Vocês também percebem que os adolescentes às vezes são um pouco mais arredios. Não, professor, eu sou triste.
Tristeza também é um exemplo dessa transformação hormonal. Você vai ali da depressão, daquela tristeza, por uma revolta, e eu estou indignado com o quê? Não, ao final da novela, o filme foi muito chato. Então, essas transformações acontece naturalmente na faixa etária de vocês, 13, 14 anos, está acontecendo, mas se você acaba fazendo o uso de anabolizantes de forma indevida em um momento que não necessita, essa transformação ela é visível e tem esse como característica como ser um efeito colateral. Existem outras consequências, por exemplo, aqui nas mulheres a mudança na voz, então normalmente aquelas mulheres que têm a voz um pouco mais forte, um pouco mais grossa, isso provavelmente, a depender da faixa etária, é um efeito da ingestão de hormônio, porque em suma, acho que a gente voltou, deixa eu ver se a gente identifica aqui em algum slide, deixa eu ver se é nesse, testosterona, que é um hormônio predominante masculino, as mulheres acabam aplicando, utilizando e acabam tendo essa característica transformada na sua voz, beleza? E aí você deve estar se perguntando, mas professor, se é tão ruim, por que as pessoas usam? Vamos lá. Ó. A busca pelo corpo perfeito e altas performances em esporte de alto rendimento são os grandes motivadores dessa prática. No caso das competições, o doping se torna um mecanismo de controle dessa ação. Provavelmente você já ouviu falar, não sei se vocês acompanharam as Olimpíadas, a delegação russa, ela ficou fora das Olimpíadas desse ano. Por quê? Porque em alguns casos, na maioria deles, foram identificados no exame de doping alguma substância que não era própria para isso. Por quê? Qual é a dinâmica, qual é a intenção de uma prática esportiva? É que você consiga se desenvolver e que você consiga ter uma performance além do normal, mas natural. Ele quer que evidencie o seu potencial como um ser humano, indivíduo ali. E quando você faz usos de técnicas, de práticas que são indevidas e que vão lhe dar, sim, uma performance maior, mas que não vão ser naturais, isso acaba sendo injusto com aqueles competidores que estão fazendo todo o segmento corretinho. Aqui também é importante observar, deixa eu ver aqui, que o corpo perfeito, aquela coisa, o homem tem que ser fortão, sarado, a mulher tem que ser magra, esbelta. E aí, por exemplo, que aí só para fazer essa contextualização da diferença da prática de suplementação e de anabolizante. No caso dos homens que querem ficar mais fortão, eles já partem para esse consumo de anabolizante exacerbado. E já as mulheres que, eu quero ficar magra, é hormônio? Não, é normalmente um termogênico, então elas começam a ingerir, fazer a substituição de suplementação, tipo, vou tirar uma alimentação e vou comer só o suplemento aqui de proteína e tá bom, vou fazer aquelas trocas. Deixa eu ver uma outra coisa, consumir muito termogênico, que é aquele que acelera o metabolismo, aí a gente começa a ficar um pouco mais eufórica e começa a ter... Vocês observaram que um dos efeitos colaterais é momento de pânico, momento de neura, então tudo isso é consequência. Então, essas substituições indevidas, elas têm resultados danosos para a saúde e por isso que são evitadas em competições. Mas justamente por essa busca do corpo perfeito que eles acabam usando, porque a gente quer ser perfeito e a gente já é perfeito, não precisa dessas práticas. E aí, sabendo disso, mas aí o que a gente vai fazer? Bom, o autoconhecimento é fundamental para a escolha e adequação de atividades voltadas para o nosso desenvolvimento. Para isso, respeitar os nossos limites corporais e identificar as melhores práticas que estão em harmonia com o nosso biotipo é crucial. Como assim, professor? Bom, eu estou um pouco acima do peso. O que eu posso fazer? Atividades aeróbicas. O que é atividades aeróbicas? Acompanhe aí na plataforma Eduque que a gente já deve ter abordado sobre isso. E aí você vai buscar sempre adequar alguma atividade que esteja relacionada ao seu biotipo. Aí você vai falar o quê? Biotipo, I don't remember. Você não se lembra? Vamos lembrar aqui, vamos recapitular aqui. O que seria o biotipo corporal? Vamos ver agora. O biotipo corporal corresponde ao modelo do corpo que pode ser influenciado pela construção óssea, metabolismo, massa muscular, quantidade de gordura. Aqui nós temos os três principais biotipos, que são o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, e você deve estar falando, what? Calma, a gente explica rapidinho. Ectomorfos, eles estão relacionados à forma um pouco mais magra. Em resumo, seria isso, formas magras, longilíneas, aquelas pessoas um pouco mais compridas e magras. Isso é uma característica corporal? Sim. Nem do todo, lembrem, saibam ou busquem reforçar na memória de vocês que ninguém é igual. Cada um tem a sua característica, pode ser tanto genética, ali como a gente já falou de constituição óssea, metabolismo, enfim, são várias as possibilidades, mas de forma geral, as características corporais são individuais. E aí ela tem algumas
características a gente consegue agrupar, e aí são esses três grupos. Formas magras, que são essa primeira, ectomorfo, mesomorfo, meso, média, ali ó, uma forma média. Então são pessoas pessoas medianas, um corpo entroncado, não muito alto, não muito magro, um pouco mais forte, mas aquelas pessoas medianas. E os endomorfos, endo vem ali de gordura, a forma um pouco mais gordurosa, são aquelas pessoas que têm um corpo um pouco mais robusto mesmo, com um pouco mais de gordura, mas não necessariamente são gordos, obesos. Lembre que a obesidade está mais para a doença, aqui a gente está falando de características corporais. E aí são pessoas que realmente têm um pouco mais de gordura corporal. Ai, professor, ser gordo é normal? Sim, é uma característica. Não, tipo, nem todo mundo vai ser magro, nem todo mundo vai ser gordo. Cada pessoa vai ter uma dinâmica corporal diferente, por mais que você consiga ir modulando essas formas. Em resumo, são essas três principais. E aí, sabendo dessas três principais, a gente consegue ir buscando atividades que se encaixem para cada um desses perfis e a depender do seu objetivo, se você vai querer emagrecer, se você vai querer aumentar a massa, a gente vai buscando atividades e dinâmicas práticas que possam auxiliar nessa construção. Aqui a gente vai identificar o que praticar, mas aí eu vou voltar para mim e abordar uma dinâmica aqui que talvez vocês consigam ilustrar um pouco melhor. Professor, eu queria identificar como é que eu faço para saber qual o meu tipo corporal. É uma dinâmica rústica, que talvez não seja muito científica, mas a gente consegue compartilhar para vocês terem uma percepção. Para identificar qual seria o seu biotipo corporal, uma técnica seria você, usando a sua mão e o seu punho, você tentar identificar como é que vai ficar. Você vai usar o seu polegar e seu anelar, o dedinho que a gente usa aliança, caso que a gente não use, né? Mas enfim, você vai pegar e tentar abarcar aqui o seu punho, você vai fechar. Deixa eu ver se você vai estar focando, menina, Serupão. E aí, qual é a dinâmica? Se você conseguir encostar o dedo um no outro, mesomorfo. Se sobrar muito dedo, você conseguir abarcar e sobrar muito dedo, seria ectomorfo. E se você não conseguir fechar, tipo, ficar faltando, eu não consegui, seria endomorfo. Essa é uma forma, é uma abordagem para vocês conseguirem ter uma percepção, tipo, eu estou aqui mais ou menos nesse biotipo corporal. Isso seria uma dinâmica. E aí, eu acho que vocês conseguem executar aí, e aí, voltando para cá, a gente consegue identificar quais seriam as práticas. Você fez o testezinho, o meu biotipo, acho que está no ecto, está no meso, e aí, mas lembrem que vocês também são jovens adolescentes, então não necessariamente, ainda vão acontecer algumas transformações corporais, então não fixem nisso. Talvez funcione para os pais de vocês, mas vamos lá, continuando. O que fazer, professor? Vamos lá. Mais do que viés estético, a prática de atividade física deve ser estimulada a todos os indivíduos, independentemente do seu biotipo. Nesse sentido, as ginásticas se apresentam como uma alternativa dinâmica, visto que elas vão além do exercício automatizados e condicionamento físico. As ginásticas possibilitam lazer, saúde, aprendizado, conhecimento, desenvolvimento, o que é crucial para a formação de indivíduos conscientes corporalmente. Então aqui a gente... Opa, cadê eu? Opa, volta aí, pronto. Então, qual seria uma prática que a gente poderia desenvolver? Ginástica. Aqui a gente vai passar rapidamente por alguns exemplos de ginástica que vocês podem desenvolver. Deixa eu ver aqui tá travado. Vamos lá, pronto. Aqui, nós temos um quadro mais ou menos com exemplos de atividades que vocês podem fazer relacionadas à ginástica. A ginástica rítmica, aquele corpo um pouco mais longilíneo, magro, é uma boa alternativa para quem tem esse biotipo e aí você consegue desenvolver. Ginástica artística, que já precisa um pouco mais de força, um pouco mais de um corpo ali meio que, não vou dizer padrão no sentido, não é o padrão social, é o padrão estético de força. E temos ali o levantamento de peso para aquelas pessoas endomorfas. Veja que o biotipo dele é uma pessoa um pouco mais robusta, mas é porque nesse caso ele consegue aplicar um pouco mais de força. E aí, tendo todo esse entendimento, toda essa contextualização, a gente é capaz de realizar alguns exercícios. Vamos lá? E aí, rapidão, a gente finaliza, a gente faz esse exercício e a gente finaliza, beleza? Então, vamos lá. A fim de obter resultados e ganhos mais rápidos, alguns indivíduos fazem uso de suplementação e anabolizantes de forma indevida, o que sem dúvida é danoso à saúde. Sobre esse consumo, pode-se afirmar, vamos lá. Alternativa A, todos devem usar. Alternativa B, a suplementação não substitui uma refeição. Alternativa C, os anabolizantes não geram efeitos colaterais. E a alternativa D, os esteroides complementam a alimentação. Tá fácil, é só uma questão de interpretação e a gente consegue identificar aqui, letra B, a suplementação não substitui a refeição. Então, voltando aqui,
a gente fez uma atividade, teriam outras, mas como a gente já está estipulando o tempo, foquem em entender que a atividade física ela é fundamental, a ginástica é uma possibilidade de prática, a suplementação ela é uma complementação alimentar, ela não é uma substituição de uma alimentação. Foquem em se alimentar direitinho, anabolizantes, hormônio a gente tem natural, vamos focar em ser natural, toda natural. E acredito que a aula é essa, a gente vai encerrar por aqui. Para acompanhar mais é só acessar a plataforma Eduque. Vejo vocês em uma próxima e até lá!